Beleza. Gravação iniciada. Bom, como eu falei, eu ia voltar aqui para terminar alguns detalhezinhos do DIFAL. E um deles, pessoal, é isso que está na tela de vocês aí. Base de cálculo do DIFAL, emenda constitucional 87, ou seja, difuso. Isso aqui eu estou falando do difuso. Vamos deixar bem claro. Observe que isso que eu vou falar aqui não se aplica no DIFAL. Não se aplica no DIFAL, só se aplica no difuso. O que quer dizer isso, pessoal? Lembra que eu peguei a nota, aquela nota do DIFAL, que a gente calculou e viu que o contribuinte carioca, ele destacou 24, e aí eu cobrei dele com base nos 24, ou seja, eu cheguei à base de cálculo 45, eu cheguei na base de cálculo 45, e na hora de dar o crédito dele, eu dei o crédito de 24 e cobrei 21.415. Ok? Isso não se aplica no difuso. No difuso, tá aqui um exemplo da última nota, né? Ele, para o destino, 567. Ele era para ter destacado 567 para o destino e destacou 5,24. Observe que eu não vou usar o 26,21 como crédito, entendeu? Poderia? Não, não poderia. Mas ele não destacou a menor, Fernando? Sim, destacou a menor. Só que na legislação do difuso, que é a emenda constitucional 87, ele diz que ele deixa claro como que é o valor correspondente ao valor do destino, ao valor do DIFAL. Então ele fala, o imposto a pagar ao estado de destino será o valor correspondente em a diferença entre a alíquota interna do destino e a interestadual. Ponto. Ou seja, ele não permite que você faça aquilo que eu fiz, porque aqui ele estipula qual é a base de cálculo. Ele determina, a base de cálculo é essa. E se ele lá destacou a menor, não importa. É base de cálculo única aplicado ou seja, a alíquota aplicada à base de cálculo. Não existe essa preocupação, entendeu? Então, no difuso, não interessa que o indivíduo destacou a menor. O que eu vou cobrar dele está aqui, ó, 567 menos 524. Eu cobraria dele aqui algo em torno de 43 centavos por essa nota. E ponto final. Não se fala mais nisso. Mas ele destacou a menor. Não importa. Aqui ele fecha a base de cálculo. Ok, pessoal? Então, presta atenção que no difuso essa situação não se aplica àquela que eu usei no DIFAL, tá? Outra situação e última é essa aí que está na tela de vocês, que eu vou soltar esse slide e ele tem uma animaçãozinha. E conforme ele vai saindo, eu vou contando a história, tá? Então, imagine que eu sou um contribuinte mineiro, eu moro em Minas Gerais, imagine, não moro não, moro no Rio, mas imagine que eu morasse em Minas Gerais e adquirisse um jet ski. E aí o indivíduo emitisse a nota para mim, mineiro, eu pagaria para ele com meus recursos de Minas, mas pediria, por favor, ao invés de você entregar aqui em Minas, entregue lá no Rio de Janeiro, na minha casa de praia no Rio de Janeiro. Pode isso, Arnaldo? Pode. Isso pode perfeitamente. A pergunta é uma. A quem pertence o DIFAL? Vai pertencer a Minas Gerais pelo fato jurídico ou vai pertencer ao Rio de Janeiro pelo fato físico? O que vocês acham, pessoal? Rio de Janeiro, né? Então você está lá. Carol entende que é Rio de Janeiro. Quem foi que falou agora que eu não prestei atenção? Aline. Aline. Aline também entende que é Rio, fato físico. Alguém entende diferente da Aline e da Carol? Alguém chutaria aí fato jurídico?
Pois bem, pessoal, essa situação ela foi resolvida agora com a Lei Complementar 190, que alterou a Lei Complementar 87. Até então, ou seja, até o final do ano passado, os dois sobreviviam, subsistiam juntamente, apesar de eu entender que isso é absurdo. Porque, veja, nessa operação que você está vendo aí, Minas Gerais, ele tinha um entendimento de que o DIFAL, difuso, repito, aqui nós estamos de novo falando de difuso, essa é uma situação do difuso, ok? A legislação mineira entendia que o fato, ou seja, a arrecadação, o recolhimento, tem que ser pelo fato jurídico. E já a legislação do Rio de Janeiro entende que a arrecadação deva ser pelo fato físico. Olha que coisa absurda. No mesma operação, eu recolher de FAO para dois entes. Isso não tem cabimento. E veja, estava dividido os estados brasileiros. Alguns estados entendiam como jurídico e outros estados entendiam como físico. Não dá para ser assim. Você tem que ter uma opinião. Só pode ter um de FAO e não dois. Um para o estado e o outro para o outro, né? Pois bem, pessoal, isso acabou, né? Desde a Lei Complementar 190, isso acabou e prevaleceu a opinião da maioria. Ou seja, caiu o jurídico e agora o DIFAL será devido aonde se der entrada da mercadoria. Ponto. Simples assim, ok? Então, o DIFAL ficou finalizado e resolvido, que só será devido aonde der entrada física. Não vai haver mais a operação de tributar pela operação jurídica, ok? Aqui eu acho que aqui é que eu digo essa informação para vocês, ó. Aqui, ó. Ocorrer, tá aqui. Isso se resolveu aqui, ó. Tá? A nova lei complementar foi resolvida, né? No parágrafo 7 dessa informação. Quando o destino final da mercadoria ocorrer em estado diferente daquele que estiver domiciliado o estabelecimento do adquirente ou tomador, o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual será devido ao estado no qual efetivamente ocorrer a entrada física da mercadoria ou bem ou fim da prestação de serviço. Resolvido, tá, pessoal? Isso é novo, isso não existia na Lei Complementar 87. Eu estou colocando a Lei Complementar, mas isso aqui foi introduzido pela Lei Complementar 190 de 2022, de 5 de janeiro, tá, pessoal? Isso eu já falei com vocês, também já falei com vocês. Operação de importação eu já falei na semana passada, não falei? Falou sim. Falei, mas eu não falei disso aqui com vocês. Isso aqui eu coloquei no slide novo. Vocês não tinham isso aqui. Correto? Só para confirmar aí. Sim. Pois bem, pessoal. Nós vamos fazer aqui uma prática de importação. Nós vamos importar um carro americano. E eu estou usando data focal 2019 e também vou usar o valor dele em 2019 zero, tá, pessoal? Esse carro é um carro zero na época e custava 18.968 dólares americanos, ok? E vou usar também o preço dele na época de 2019, para poder a gente ter um comparativo, tá? Se valeria a pena a gente importar um carro. Você acha que vale a pena? Será que vale a pena a gente importar um carro? Pois bem, vamos ver se vale a pena, né? Vamos importar esse carro. Esse carro é um baita carro, né, pessoal? Não sei se vocês já tiveram oportunidade de pilotar uma criança dessa, mas é brincadeira. Isso aí só falta falar, né? Pois bem, e é só 19 mil dólares, quer dizer, não chega a 19, 18.900, e eu não estou falando o preço de concessionária, tá? Eu estou falando o preço de uma agência
de automóveis, mas paciência, né? Vamos fazer a conversão. Olha aí, dólar 5,50. Desde 2019, tá, pessoal? Esse dólar é da época, tá? Eu estou mantendo. Dólar 5,50 e hoje está até mais barato, tá? Hoje o dólar está até mais... Mas não adianta eu ver hoje, tá? Mas hoje o dólar está 5,35. Beleza. Eu tenho que fazer na época para poder confrontar com o valor da época, entendeu? Senão eu pego um valor de lá, trago para o valor de cá, e aí vocês perdem o poder de comparação, tá? Então, converti para real, tá aqui, ó, convertido para real, 104.324. Vou ali no... Imagina que eu estou lá nos Estados Unidos, né? É em Tampa, isso aí, essa loja... Deixa eu ver se é em Tampa mesmo, eu estou falando bobagem. Acho que é Tampa, tá aqui, ó. Tampa, ok? É em Tampa, onde tem os maiores portos americanos, tá? Então, eu vou lá no porto daquele e consigo embarcar o carro por R$ 1.500, ele traz aqui para o Brasil, tá? Então, 104 mil mais 1.500 de frete chegou aqui no Brasil, ó, 105.824. Bom, eu agora vou pagar, chegou a hora de desembaraçar. Observe que eu vou usar o maior IPI e o maior II, porque esse carro ele é 3. Ele, salvo o melhor juízo, é 3,6, tá? Ele não é nem 2,0, não. Ele é 3,6. Então, acima de 2,0, pessoal, carro acima de 2,0 é o maior IPI. É o IPI de 25% e o II de 35%. Então, tá aqui, ó, 26 mil de IPI, 37 mil de II. PIS, 2%. Isso é tudo valores reais, tá? Se a gente pudesse importar, era isso que nós pagaríamos, tá? E a COFINS é 9,6, 10.159. Pessoal, essa taxação aqui está alta porque eu estou importando um carro superior a 2,0. Se eu, por exemplo, pego um carro lá 1,8, 1,6, ou seja, abaixo de 2,0, isso aqui cai absurdamente, tá? Isso aqui cai absurdamente, ok? Despesas aduaneiras é aquela despesa que eu falei com vocês, que a gente paga para o carro ser desembaraçado, né? Então, já totalizei aqui em R$ 1.500, que é um valor para uma pessoa física alto até, tá? Mas, para não ter dúvida, então eu fecho aqui em 183.093. Está faltando agora eu incluir o imposto por dentro. Está faltando eu incluir o imposto por dentro. Então, está aqui, ó. No Rio de Janeiro é 16%. A alíquota de importação é com 16%, é de 16% mais 2%. 2 do FEP. Então, vai dar 18%, tá? 183.093 e 98 divididos por 1 menos 0,18. Pronto, está aqui a base de cálculo do meu carro, 223 mil, e é o valor de venda. Quer dizer, é o valor que ele me custou. Esse é meu custo, 223.285, porque aqui dentro tem 18% de ICMS, que está aqui ele, ó, 40 mil de ICMS. O custo total, 223.285,35. Dentro desses 223, eu tenho aqui ICMS, total de tributos, ICMS, IPI, II, PIS e COFINS. É tributo para dedéu. Também concordo, não discordo, não. 115.961,35 de tributos aqui dentro. Ok? Por quanto esse carro é vendido aqui? 338.594. Um carro zero. Logo, margem dele, 115 mil. Quer dizer, não é só o tributo o problema, pessoal. Nós estamos vendo isso agora, na gasolina. Estão botando na conta do tributo, mas o maior problema da gasolina não é o tributo. É o ganho da Petrobras. Distribuiu agora um dos maiores valores em termos tributários, maior distribuição de dividendos. Está aí. Então, você vê aqui que, em termos de tributo, 115.960. Quer dizer, bateu a margem em R$ 600, tá? É só para vocês terem a noção. Queria trazer esse caso para vocês verem que a coisa é complicada, tá, pessoal? A coisa é complicada, né? Bom,
Vamos falar das restrições ao crédito, pessoal. Então, quando eu falo de restrição ao crédito, eu estou falando o que eu posso me creditar ou não. O que é permitido eu me creditar? Veja, existem dois modelos de creditamento na área jurídica, né? Existem dois modelos de creditamento. Ou a gente tem o crédito físico ou o crédito jurídico. Ou seja, quando o crédito é jurídico, que é o caso em questão, eu preciso me atentar à legislação para saber quais os créditos são permitidos e quais não são permitidos. E já o crédito físico é aquele crédito em que você não tem essa restrição. Todas as notas de aquisição, de compra, de qualquer coisa, de qualquer serviço, de qualquer item que você pague, dá direito a crédito, indiscriminadamente. Quer dizer, é um conceito muito amplo de creditamento, que não é, definitivamente não é o modelo utilizado pelo ICMS e nem pelo PIS/COFINS e nem pelo IPI. Então, o creditamento nosso aqui hoje, ele é jurídico, ou seja, é baseado na legislação. Para você saber qual é o creditamento que você vai usar, você tem que ir lá na legislação e ler a legislação para descobrir qual é o creditamento que está autorizado. Esse é o creditamento jurídico. Para vocês terem uma ideia, pessoal, no Congresso Nacional, ou seja, Senado e Câmara, tem duas propostas de reforma tributária. Duas. Uma intitulada de Projeto de Lei 110, Projeto de Emenda Constitucional, né, de 110, e outro 45. Um entrou pelo Senado e o outro entrou pela Câmara. Então, os dois estão parados. Vocês sabem bem disso. O fato é que os dois têm a previsão de creditamento físico. É aquilo que eu já falei para vocês na aula passada. Eu sou contra a não cumulatividade. Mas se é para ter a não cumulatividade como princípio básico, que isso infelizmente está na nossa Constituição, mas nada impede também de mudar a Constituição, já que está fazendo a emenda constitucional. Mas, já que é um princípio básico manter a não cumulatividade, poxa, que seja a não cumulatividade física. Porque a cumulatividade jurídica requer uma especialização, requer um estudo, requer o tempo todo consultar a legislação para saber se pode ou não pode tomar crédito. E já a física não, ela é ampla e genérica. E pior, e melhor, irrestrita. Não tem restrição. Então eu concordo que já que vai ter que ter, eu preferi que não tivesse, mas já que vai ter que ter, que tenha uma tomada de crédito irrestrita. E assim é as duas. Tanto a lei dentro da 45 quanto a 110, todas as duas prevê a criação de um imposto único sobre bens e consumos, chamado IBS, bens e serviços, quanto tomada de crédito restrita. Consolida aqui PIS, COFINS, ICMS, ISS, IPI, bota tudo que é consumo, entra aqui, tá? Tudo que é imposto sobre consumo e serviço, entra aqui. Aí, e não cumulativo, como princípio básico aí da Constituição, que, vou repetir, é princípio básico da Constituição, mas isso aqui é uma emenda constitucional. Nada impede você ir lá e retirar aquilo da Constituição. Mas, tudo bem. Qual é o problema do IBS? Observe que o IBS, pessoal, tem aqui imposto federal ou tributação federal, tributação estadual e tributação municipal. 3 esferas
estariam sendo convertidas num único tributo. Capitão, isso não vai dar certo, capitão. Isso é Rússia e Ucrânia. É os dois juntos aí, ó, junto e misturado. Você vai conseguir unificar isso? Eu não acho. Vem a primeira pergunta. Quem é responsável pela fiscalização disso aqui? Quem for responsável por isso aqui vai ter importância. Quem não for, perde a importância. Eu digo importância como atribuição, importância na sua atividade. Agora eu já estou saindo da parte tributária e estou indo para a parte, vamos dizer assim, empregatícia, vamos falar. Ou, vamos falar mais, governabilidade. Porque se for o Estado o responsável, ele vai repassar dinheiro para o federal, numa proporção, e vai repassar dinheiro para o municipal. Logo, a importância é estadual. O Estado vai estar forte. Se for responsabilidade municipal, vai acontecer ao contrário. O município repassando dinheiro para o Estado, que repassa dinheiro para a União. Logo, o município é que vai ser forte. E se for da União, a União é que vai fazer esse repasse, como faz hoje, que não dá certo. Que nós que vivemos dentro desse modelo, assim, administração pública, né, na visão de administração pública, esse modelo é um modelo, vamos dizer assim, que escraviza o outro governante. Porque como eu estou com dinheiro aqui, você depende de mim. Qualquer coisa que você discorde, eu tenho o poder de, vamos dizer assim, de dificultar a sua vida. Não é que você vai ficar sem o dinheiro, mas se você precisa do dinheiro hoje, eu esqueço, só entrego para você daqui a 2 semanas. Esqueci, entendeu? E é assim que acontece. Esqueci de assinar. Era para assinar dia 20, eu assinei dia 5, esqueci. Eu tive tanto problema que esqueci. E isso causa transtorno. Então você começa a ficar na dependência do governo federal, que isso acontece hoje, pessoal. Isso é um modelo que hoje acontece e é um modelo que a gente que labuta na administração pública, principalmente na fazenda, que é o meu caso, que a gente trabalha com a receita e com a despesa, a gente vê que isso o governo federal tripudia. E eu estou falando do governo federal e não é só do Bolsonaro, não. Tá? Porque você vai falar, está falando do Bolsonaro. Não, não é só do Bolsonaro. O Bolsonaro ele faz com os adversários dele, mas assim como a Dilma fez com os adversários dela, assim como o Lula fez com os adversários dele, assim como o Temer fez com os adversários dele. Basta você divergir do cara e ele não reconhece isso republicanamente, infelizmente. E ele toma atitudes assim, não é pouco republicanas, mas pouco democráticas, entendeu? Não importa que a minha desavença com você não pode tirar o meu, ou atrasar os meus recursos. Então, pessoal, eu vou repetir. O IBS, a ideia é boa, de concentrar, mas vai ficar no poder de quem? E eu não vou nem falar de atribuição de fiscal, entendeu? Evidentemente que o fiscal que ficar sem esse poder, imagina, o fiscal do ISS perdeu o ISS, a fiscalização do ISS, ele vai trabalhar com o quê? Imagine o fiscal do ICMS, que é meu caso, se ele perder a atribuição de fiscalizar o ICMS e não pegar do IBS. Vou fiscalizar o quê? Só sobrou IPVA e PCD. É nada. Isso aqui, ó, não tem necessidade dessa quantidade de gente. Não tem o que fiscalizar. Então, eu entendo a mesma situação do ISS. O cara vai ficar com um ITBI. Não é nada. IPTU e ITBI, que são coisas de pouco movimento para você justificar um corpo técnico imenso. Então, sinceramente, pessoal, eu não acredito que passe por essas coisas. Quer dizer, é perda de poder pelos governantes, perda de atribuição pelos técnicos. Então, vamos juntar os dois e vai criar um imbróglio que dificilmente vai passar. Quer dizer, esse imbróglio já aconteceu, já houve isso aí. Aí, qual foi a ideia? De criar a chamada supersecretaria. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. Que, em tese, botaria a atribuição disso em um dos 3 poderes
e transferiria todos esses auditores para essa subsecretaria e seria vinculado a esse poder. Se for federal, federal. Se for estadual, estadual. Se for municipal, municipal. Mais uma vez acontece problemas. O fiscal, vamos supor que ele atribua que isso vai ficar sob responsabilidade do município. Eu não quero municipalizar. Eu não quero virar servidor municipal. Eu não quero. Porque quanto mais você desce, mais risco de solvência você tem. Eu não quero. Claro que se você me oferecer federal, é mais seguro. Pô, qual é a chance de eu não receber um salário, de ter uma dificuldade financeira, a União, em relação ao Estado? Pô, quase zero. Você pode dizer zero. E se a União começar a atrasar, o país quebrou. Quer dizer, acabou. A questão é o poder do governador em perder essa arrecadação. Ele perde poder. Ele vai aceitar? Ele vai aceitar perder poder? Não acredito, tá, pessoal? Então, isso foi só para dar uma panorama dessa reforma tributária aí, que, para mim, ela está mais encalacrada do que nunca, tá, pessoal? Bom, falando, então, dos nossos créditos, sabendo que eles são créditos jurídicos, a legislação é clara. A regra é clara. Os que estão em amarelo, o crédito é permitido. E o que estão em azul, poderá ou não. Então, a gente já vai ter uma análise. A gente já vai ter uma análise do que vai acontecer em relação aos azuis. Quer dizer, aos azuis, nem tudo é permitido. Nem tudo é permitido. Então, a gente vai estudar aqui, basicamente, é o azul. Porque o amarelinho não tem muito a que ser estudado, né? O amarelinho é matéria-prima. Matéria-prima. O áudio fechou? Meu fechou. Aqui também tá sem som. Caiu a internet. Caraca, agora que eu notei que eu estou falando sem áudio e deu mau contato aqui no meu conector, tirou a câmera, que a câmera é integrada com o som. Desculpa, pessoal, a minha câmera é integrada com o som. O negocinho aqui desconectou e eu tô falando aqui, ó. Onde que eu parei? O que vocês ouviram por último? Que íamos estudar a parte azul. É isso aí. Nós vamos estudar a parte azul, quer dizer, nós vamos nos preocupar com a parte azul. Porque a parte amarela aqui, ou seja, matéria-prima, mercadoria para revenda e serviço de transporte, é indiscutível, dá direito a crédito. Não tem o que falar. Se é matéria-prima, se é mercadoria para revenda ou se é serviço de transporte, dá direito a crédito, ok? Bom, já no azul, não. Já no azul, tem que saber quando e por que dá direito a crédito. Qual é o momento que a gente vai ter o crédito, por exemplo? Então, vamos começar. Serviço de comunicação. Em que situação eu tenho direito a crédito de serviço de comunicação? Ou seja, o serviço de comunicação só vai dar direito a crédito quando ele tiver
a ideia de que ele é mercadoria para revenda. Ou seja, eu compro e vendo comunicação. Eu compro e vendo, por exemplo, um canal, sei lá, da NET, vamos lá, um Universal, que agora é Star Plus, né? Canal Star. Eu vou lá, entro em contato com a Universal e adquiro o canal para poder revender. Então, a aquisição desse canal é crédito, porque ele se transformou em serviço de comunicação para mim. Ok? Energia elétrica, semelhante à comunicação. Também, toda vez que ela for mercadoria para mim, me dará direito a crédito. Toda vez que for mercadoria para mim, me dará direito a crédito. Por exemplo, Light. A Light, ela compra energia e vende para mim, vende para você, vende para nós. Então, a energia elétrica se torna uma mercadoria para revenda. Mas tem mais situações aí. A energia elétrica, ela é vamos dizer assim, ela é uma exceção. Ou seja, ela tem aqui um pedacinho dela que sai dessa regra aí. Ou seja, em não sendo compradora e vendedora de energia, eu tenho uma outra situação aqui que me dá direito a crédito. Uma situação apenas. É quando quem está adquirindo essa energia está usando na produção, na industrialização. A energia é utilizada no chão de fábrica, mas é só no chão de fábrica. Ou seja, você tem uma indústria hoje que ela tem lá depósito de material, ela tem estocagem, ela tem a parte administrativa e o chão de fábrica, ou seja, a produção efetiva. Ela tem. Posso tomar crédito de tudo porque eu sou fábrica? Não. Não posso tomar crédito de tudo porque sou fábrica. Eu posso tomar crédito da parte da energia que atenderá à industrialização. Só na parte de chão de fábrica, mais nada. E como que eu faço isso? Pessoal, duas maneiras. Duas maneiras para a gente tomar o crédito de energia elétrica em sendo indústria. Ou você pega toda a energia elétrica do chão de fábrica e coloca num relógio separado, que é a melhor maneira, sem dúvida nenhuma, porque aí não deixa dúvida de quanto que o seu chão de fábrica consumiu, ou você faz o processo de rateio por índice técnico. Poxa, pessoal, já viu que esse aí, segundo, vai dar merda, né, capitão? Vai dar problema, né? Por quê? Porque é índice técnico, é interpretativo. Por que isso é tudo interpretativo? Porque leva em condições vários fatores, que são fatores que podem oscilar. Como, por exemplo, não tenho dúvida que o meu ar-condicionado consome, estou chutando aqui, tá, pessoal? 1 kW por hora. Estou chutando, não tenho a menor ideia, tá? Se eu usar ele 10 horas, 10 kWh. Se eu usar ele 20 horas, 20 kWh. Então, veja, a carga que o ar-condicionado demanda, ninguém tem dúvida. Nem eu, nem você, nem o fiscal, ninguém, nem Jesus duvida disso. Mas o quanto usou, às vezes, muita gente duvida. Você pode dizer que usou 1 hora ou 24 horas por dia. E isso faz toda a diferença. Então, você veja, começa a ter aí a interpretação, começa a gerar dúvidas, porque você pode estar aí querendo apropriar mais créditos, alegando que você funcionou mais do que devia, ou do que você efetivamente funcionou. Devia não, porque a gente nunca sabe quanto deve. A gente não sabe efetivamente o quanto você usufruiu, o quanto você funcionou. Se funcionou em 1 turno, em 2 turnos ou 3 turnos. Ou 3 turnos é H24. Se você funciona em 3 turnos, também fica bem fácil de entender. Mas e quando não? Quando você funciona conforme demanda? Estou com muita demanda, 3 turnos. A minha demanda caiu, 1 turno, 2 turnos. Não sei, isso pode variar. E aí, pessoal,
gera desconfiança, gera dúvida, gera uma certa discussão, pessoal. E tudo que gera discussão, você vai discutir com o Estado, você vai discutir com o fisco. E, de certa forma, muita coisa nesse aspecto você não consegue provar. Olha que desgraça. Às vezes você não consegue provar. Você não consegue firmar uma prova clara de que trabalhou em 3 turnos ou que trabalhou em 2 turnos. Fica difícil. Que você teve hora extra e que essa hora extra foi espaçada, não foi só num dia. E aquelas horas extras que você apresenta na folha de pagamento, eu posso afirmar que você distribuiu ao longo dos dias ou concentrou tudo em 1 ou 2 dias. E aí? Como é que sabe? Difícil, pessoal. Então, repito, melhor solução, aqui não te traz problema nenhum, é o relógio. Tirar o relógio, espera que você vai ter problema. Uma hora alguém vai questionar esse seu índice técnico. Vai dizer que está demais, que está fora do padrão, que teve repique, está exagerado. Vai ter discussão. E você, infelizmente, terá dificuldade de fazer uma comprovação assim, perfeita em cima, tá? Então, é só um alerta. Na verdade, existem essas 2 possibilidades, tá, pessoal? Bom, antes de a gente ir aqui para o ativo permanente, eu venho aqui para o material de uso e consumo. Pessoal, desde 1996, na Lei Complementar 87, que há a previsão da incidência do direito do crédito pela aquisição de materiais de uso e consumo. Logo aqui ia ter o quê? O DIFAL, pessoal. Isso aqui é o fato gerador do DIFAL, né? Material de uso e consumo. Tá aqui, ó. É o DIFAL neles. Mas, pessoal, assim como tem a previsão, vem uma lei complementar em cima dela, postergando. Então, postergou 2 anos, depois postergou mais 2 anos, aí depois postergou 10. Aí a última postergação foi de mais 10 anos, chegou a 2020. Em 2020, postergou 13 anos. Está postergado a entrada em vigência em 2033. Pessoal, eu falo isso desde 1998. Eu já falei para vocês que desde 98 que eu dou aula dessa encrenca aqui. Desde 98 eu venho dizendo, está previsto, mas não vai sair. Não vai ser dado esse direito. E isso eu venho falando, vai ao longo desses 25 anos, né? Vou completar agora, em 98, 25 anos. E já foi postergado para 2033. Se existir o ICMS até lá, afirmo, não vai ser concedido o crédito pelo material de uso e consumo. Por um fato bem simples, pessoal. Você já vê hoje o Supremo não deixando o DIFAL ser parado de arrecadar, não é devolvendo, como o Vinícius falou, não vou poder pegar a devolução. Não é devolver, é parar de cobrar. Em março, ele tinha que ter parado de cobrar. E ele deixou cobrar até dezembro, para depois dar a inconstitucionalidade, sob alegação de saúde financeira dos estados. Resumindo, saúde financeira dos estados. Em virtude da saúde financeira dos estados, é inconstitucional, mas se mantém constitucional até dezembro. E a inconstitucionalidade volta de novo em janeiro. Suspensão de inconstitucionalidade. É mais ou menos por aí. E isso aqui é a mesma coisa. Concedeu, foi colocado na legislação, mas não fizeram um estudo de impacto, pessoal. Isso aqui não foi feito um estudo de impacto. Os estados não sobrevivem. Se botar isso aqui como crédito, a arrecadação dos estados, em termos de ICMS, cai assim absurdamente. Então, saúde financeira dos estados não vai acontecer. E não vem acontecendo, né, pessoal? Nós já estamos aí em 2000, em tese, né? Já estamos em 2033. Está postergado para 2033. E nós estamos ainda em 2022. Falta 11 anos.
Espero não ter dando mais aula até lá, tá? Espero não ter que falar, não disse para vocês, porque eu achava que eu não chegava a 2020 dando aula. E lá em 2010 eu falei assim, em 2020 quem viver verá. Eu vi. Não vai acontecer, não aconteceu. E em 2033 vai ser a mesma coisa. Eu só acho que, é uma impressão minha, o ICMS como está, ele não chega até 2033. Não chega. Eu acho que até lá haverá, assim, reformas importantes no ICMS. Se não pudesse ser uma reforma geral, no ICMS haverá uma reforma importante. Essa é a minha opinião, né? Não sei se isso efetivamente vai acontecer. Pessoal, só faltou agora os bens do ativo permanente. Os bens do ativo permanente dá crédito? Dá crédito. Mas é igual aos de cima? Não, não é igual aos de cima, não é igual ao serviço de comunicação, não é igual ao serviço de energia elétrica. Ou seja, aí não é serviço, né? Energia elétrica é mercadoria, né? Eu tenho, às vezes, discussões homéricas com meu filho que ele defende que energia elétrica não é mercadoria. Isso é coisa de legislador. Eu falei para ele, aceita que dói menos, porque tratar isso realmente como um produto é difícil, né? Porque ele não é visível, mas né? Eu tento, às vezes, eu tento defender muita energia elétrica com gás. O gás também você não vê. E mais, nem cheiro tem, tá, pessoal? Só para vocês saberem. O gás, ele efetivamente não tem cheiro. Para evitar que a gente morra, né, por um vazamento de gás, é colocado um produto para dar esse cheiro ruim. Ele não tem cheiro. E aí seria um risco absurdo, que você estaria sentindo, ou seja, o gás estaria vazando, daqui a pouco você cai duro e você não sabe porque morreu. Então, o gás também você não vê, não sente, não cheira, não teria, né? Só coloca para poder identificar. Só está faltando um dia a gente botar uma forma de ver a energia elétrica, mas a gente não vê também, né? Ainda não. Mas quem sabe no futuro a gente consiga ver energia elétrica e estocar ar. Quem sabe? Parece que estocar ar já tá funcionando, pessoal. Já está chegando aí. Vamos ver aqui. Vamos ver como é que funciona o crédito do ativo permanente. O crédito ICMS do ativo permanente. Ele não é direto, pessoal. Ele tem direito, você tem direito, mas não é direto, entendeu? Não dá para você creditar automaticamente. Você precisa seguir umas regrinhas, entendeu? Por exemplo, o valor do ICMS da nota fiscal, eu posso me creditar dele? Posso. Mas antes eu tenho que verificar se eu adquiri fora do estado. Porque se adquiriu fora do estado, eu tenho que... Se eu adquirir fora do estado, eu tenho que primeiro calcular o DIFAL. Então, não posso simplesmente pegar lá o valor da nota fiscal e já calcular o meu pseudocrédito. Primeiro eu tenho que verificar. Da onde eu adquiri essa mercadoria? Da onde que veio esse imobilizado? Veio de São Paulo. Beleza, se veio de São Paulo, eu estou no Rio, eu tenho que primeiro calcular o DIFAL. Aí sim, eu somo o DIFAL ao crédito do ICMS destacado na nota. Somo os dois e esse será o meu produto do crédito do qual eu tenho direito. Mas não é direto, tá, pessoal? Cheguei ao meu valor do crédito. Cheguei ao valor de crédito que eu tenho. Esse valor de crédito eu divido por 48 meses. Ou seja, o total do meu crédito eu só vou poder me creditar em 1,48avos ao mês. Mês a mês eu vou pegar essa fraçãozinha e ver se posso me creditar. Ainda não é garantido. Ver se posso.
E aí chega a fase final, pessoal, que é a proporcionalidade. Como que eu identifico essa proporcionalidade? Ou seja, peguei o valor do crédito, dividi por 48, cheguei a um valor. E agora eu vou aplicar proporcionalidade. Observe que no denominador aqui, eu tenho total das minhas vendas. O total das minhas vendas. Esse é o valor, do meu crédito. Total das minhas vendas. De tudo que eu vendi, foi tudo levado à tributação? Se essa resposta for sim, ou seja, tudo que eu vendi, 100% foi tributado. Logo, eu vou poder me apropriar 100% desse 1,48 avos. Se você falar, não, eu tive uma parcelinha ali que teve isenção. Parcelinha de quanto? 30%. 30% das minhas vendas do mês não foi tributada. Logo, a minha proporcionalidade vai ser 70%. Logo, dessa parcelinha desse mês, eu só vou poder me apropriar de 70%. E esse percentual que eu não apropriei? Vamos imaginar que desses R$1.000, 70% eu apropriei, 700. 30% eu não pude apropriar, 300. Desses 300, o que eu faço? Lixou. Você não pode apropriar mais. Você tem que dar baixa nessa expectativa de crédito desses R$300. E mês que vem, vamos ver como é que vai ficar os novos 1,48 avos. Todo mês você vai ter que fazer essa análise da proporcionalidade do total vendido em relação ao total tributado. Mas eu estou lendo aí que tem um negócio de destinado ao exterior, e destinado ao exterior não é tributado. Sim, além das vendas tributadas, será considerado para este cálculo como se tributada fosse duas situações. As tributadas não se discute. Eu vou ter duas situações de vendas que não é tributada, que não são tributadas. É a exportação e a venda de papel para livros, jornais e periódicos. Para impressão, de livros, jornais e periódicos. Essas duas situações não são tributadas. Normalmente não são tributadas. Mas para efeito deste cálculo, para efeito desta situação aqui, eu vou considerar como se tributada fosse. Tá claro aí, galera? Fala comigo. Dúvidas? Então, vamos a um exemplo prático. Tratando desse assunto, tá, pessoal? E aí, vamos pegar um mês aí. Mês de janeiro de 2021. E aqui eu já vou tratar, na verdade, eu já estou fazendo a última fase aqui. Eu estou fazendo essa fase aqui, ó. Essa primeira parte ali, eu estou tratando da proporcionalidade, tá? Vamos estudar aqui a proporcionalidade. E aí, total das minhas vendas, vendas totais do mês. Eu vendi 1 milhão nesse mês, ok? Dessas minhas vendas, ela foi distribuída da seguinte maneira: 750 mil tributadas, normalmente, 150 mil exportadas e 100 mil isentas. Ok? Então, 750 por mais 150 por mais 100, 1 milhão. Bom, usando a nossa teoria agora ali, o cálculo da proporcionalidade vai levar em consideração o que foi tributado, mais o que foi exportado, mais as vendas de papel, que não é o caso, não teve nenhuma venda de papel aqui. Então, no numerador, vai ter as vendas tributadas, 750 mil, e as exportações, que apesar de não tributadas, será considerada como se fosse para efeito desse cálculo.
Ou seja, 900 mil dividido por 1 milhão vai dar 0,9 ou 90%. É a minha proporcionalidade. Tá aí. Minha taxa de proporcionalidade, 90%. Agora vamos para o caso prático. Já vi a minha proporcionalidade. Agora vamos para o caso prático. Admitimos que no mês de janeiro de 2021 foi adquirido um imobilizado de 240 mil e que a transação ocorreu em operação interestadual, em que a alíquota aplicada foi de 12% e que a alíquota interna do Estado destinatário é de 20%, alíquota interna, e que o mesmo utiliza o cálculo de FAO com base simples. Fiz isso para facilitar a nossa vida, tá, povo? Que o base dupla dá trabalho, só para facilitar. Teremos o seguinte valor de apropriação do ICMS do ativo permanente. Bom, pessoal, primeiro eu vou tratar a nota, depois eu vou tratar o de FAO. A nota é de 240 mil a 12%. Isso vai me dar um crédito na nota de 28.800. Não precisava nem eu calcular se eu tivesse a nota na mão. Eu olhava para a nota e tinha lá, 28.800. Eu posso acreditar na nota? Isso é uma coisa importantíssima que eu vou falar para vocês agora. Ah, na nota está escrito 30 mil. Vou tomar o crédito de 30 mil. É devido o crédito de 30 mil? Não. Era para ser 28.800. O indivíduo que fez a nota se equivocou e por algum motivo botou lá 30 mil. Ah, então beleza, me dei bem, vou me acreditar de 30 mil? Não vai não. Não vai não. Você só vai se creditar ao valor máximo permitido em lei ou o valor máximo destacado. O dos dois, o que for menor. Entendeu? Eu tenho um valor destacado e tenho um valor previsto em lei. Dos dois, o menor. Então, o valor destacado é 30 mil, mas o previsto em lei é 28.800. Dos dois, o menor, eu vou me creditar de 28.800. O valor destacado foi 20 mil, mas o valor previsto em lei é 28.800. Como o valor destacado é menor, eu vou me apropriar do menor. Tá claro? Sempre o valor menor, ou o destacado, ou o previsto na legislação. Tá legal? Então, o valor, como eu não estou com a nota aqui, a gente calculou e admite-se que o valor destacado tenha sido 28.800. Agora é hora de calcular o de FAO, lembrando que a base simples. Base simples é aquela história em que o valor do de FAO não entra no valor da mercadoria, ela não inclui no valor da mercadoria, ela não entrou na formação do preço, na base de cálculo do ICMS. Mas está valendo, né? Então é 20 menos 12, vai dar 8%, 8% aplicado sobre 240 mil. Aí, ó, 240 mil vezes 8% vai dar 19.200. Ou seja, o total de crédito é a soma dos dois, logo o total de crédito é 48 mil reais. Como eu mostrei no slide anterior, esse 48 mil reais vai ser particionado, ou seja, dividido em 48 parcelas, logo em 4 anos. Você só vai poder se creditar em até R$1.000 por mês. Por que até? Porque mês a mês você terá de fazer a proporcionalidade. E esse mês nós já fizemos. A proporcionalidade desse mês é 90%. Logo, desses R$1.000, eu só posso me creditar neste mês de R$900. Os outros 100, eu tenho que dar baixa. Baixa do que você não falou? Na verdade, isso é controlado num livro chamado CIAP. O que quer dizer? Controle do ICMS do ativo permanente. Ali é para estar registrado os créditos que você vai tomar mês a mês, controlado individualmente por ativo imobilizado. Qualquer ativo imobilizado? Não.
Na verdade, é o ativo imobilizado utilizado na sua atividade. Aquele que não tiver na sua atividade, você não pode utilizar. O que quer dizer isso? Quer dizer que aquela máquina Xerox que está lá na contabilidade não pode usar. Você não pode se creditar do CMS da aquisição dela. Isso quer dizer que aquele computador que você usa lá na administração, lá na diretoria, não pode utilizar como crédito. O crédito ele fica restrito aos bens utilizados na atividade da empresa. Dúvidas aí, minha galera? Dúvidas? Eu não vou começar a substituição tributária. Não vou. Professor, rapidinho, só para me dar ajuda aqui. A gente pode mobilizar qualquer valor, correto? Pode. Dentro Pode. do Só trabalho que do custo? existe uma regra da Receita Federal que não tem nada a ver com a gente, tá legal? Que você pode levar a despesa valores de imobilizados inferiores a R$ 1.200. Porque lá é interessante você levar a despesa, porque você abate o imposto todo de uma vez, ao invés de fazer a depreciação. Então, por exemplo, você pega um grampeador. Um grampeador custa aí, sei lá, R$ 50. Já pensou você tem que depreciar, que é bens e utensílios, né? 10 anos. Você vai depreciar em 10 anos, 120 meses, R$ 50. 120 avos de R$ 50 nos próximos 10 anos. Aí o que a Receita fala? Para você não ter que fazer isso, você pode, bens inferior a R$ 1.200, você pode depreciá-los. Na Receita Estadual, o conceito de imobilizado é aquilo que dure mais de um ano e que fique na sua permanência por mais de um ano. Evidentemente, aquilo que dura menos que um ano não é considerado imobilizado. Fora isso, se você quer apropriar o crédito do grampeador, pode. Mas vai levar 4 anos, quer dizer, 48 meses, um crédito de, sei lá, R$ 10. Tudo bem. Você joga lá no SIAP, você controla o grampeador e está tudo certo. Não existe nenhuma restrição contra isso. Dúvidas aí, meu povo? Então, aí mês a mês tem que ir calculando isso e aí vai somando um mês ao outro. O que você achou? Não, você tem que lembrar que a apuração do ICMS é mensal. Você pega os débitos desse mês, com os créditos desse mês, confronta e descobre se tem a pagar ou a recuperar. Mês que vem, tudo de novo. Os débitos do mês com os créditos dos meses. Ou seja, todo mês você vai botar uma gotinha daquele crédito proveniente do imobilizado na sua apuração. Compreendeu aí? Entendi. Eu vou. Então, mas esse crédito eu vou poder. Eu não só vou poder usar ele quando eu for vender ele, não? Não. Ah, Você vai utilizar imediatamente, quer dizer, imediatamente, em 48 parcelas. Eu vou pegar aqui então, no caso, ou seja, a gente apurou aí 900, ou seja, esse 900 vai entrar lá de crédito. Naquele Ou seja, mês, você vai pagar mês menos R$ 900 naquele mês. Tá, entendi. Ou seja, quando eu for vender minhas mercadorias, debitar minhas saídas, eu vou poder usar esses R$ 900. Vai poder usar esses R$ 900. Tá, beleza. Eu pensei que Entendeu? era só quando eu fosse vender esse ativo Não, que eu ia usar esse crédito dele. Não. Você vai usá-lo. Eu vou pegar aqui uma prova. Que eu aplico na UFRJ para os alunos de graduação, em que eu brinco com essa apuração, pessoal. Eu brinco com essa apuração. E vamos fazê-la aqui, que eu acho que é interessante vocês
entender como é que funciona. Vamos ver aqui, ó. A Industrial Sempre Cheirinho, localizada em Santa Catarina, iniciou as suas atividades em janeiro de 2017. Eu vou até pegar aqui a... Calma aí, galera. Deixa eu ver se é essa mesmo. Não, vou pegar essa aqui. Essa aqui tá mais... Essa aqui tá mais fácil da gente ver, que essa tá separada. Estou vendo que tá separada aqui por... É a mesma, salvo o melhor juízo. Agora? Beleza. É a mesma, só que ela já tá na mesma página, tá, pessoal? Vamos lá. A Industrial Sempre Cheirinho, deixa eu aumentar aqui para facilitar a visualização de vocês. A Industrial Sempre Cheirinho, localizada em Santa Catarina, iniciou as atividades em janeiro de 2017 e teve as seguintes movimentações. Deixa eu aumentar. Compra de matéria-prima para elaboração do seu produto alfa, pelo valor de 40 mil, mais o IPI de 3 mil, sendo seu fornecedor localizado no Amazonas. Então, ele está comprando do Amazonas para Santa Catarina, de pobre para rico. Matéria-prima, não é para consumo. IPI vai integrar a base de cálculo? Resposta? Não. O IPI... Fala, Aline. Foi sem querer. Não, pensei que você ia falar alguma... O IPI não vai integrar a base de cálculo, porque, apesar de a operação ter IPI, ela vai entrar como matéria-prima, ela será o quê? Industrializada. Logo, a base de cálculo é 40 mil. Primeira coisa, porque eu tenho que preencher aqui, ó. Eu tenho que preencher a operação com a alíquota, a base de cálculo e o valor do ICMS da operação, tá, pessoal? Então, a base de cálculo, 40 mil. Qual é a alíquota? Veja, Amazonas para Santa Catarina. Não é produto importado? Não, não é produto importado. Então, a alíquota de 12%. O ICMS dessa operação vai ser 12% de 40 mil. Vamos ver a resposta aqui, ó. Tá aqui, ó. Alíquota 12%, base de cálculo 40 mil, ICMS da operação 48 mil. Eu mando isso aqui para vocês, tá, pessoal? Isso é uma prova que eu dou na graduação. Compra de mercadoria, segunda operação. Compra de mercadorias para revenda no valor de 70 mil mais IPI de 7, sendo o fornecedor localizado em Santa Catarina e o produto foi importado pelo fornecedor. Bom, vai ter DIFAL? Primeira pergunta. Não, porque essa mercadoria será destinada à revenda. Olha quanto conceito está aqui. Fala aí, Rosalba. A palavra é sua. É que eu fiquei meio na dúvida naquela do imobilizado. Naquela o quê? Do imobilizado, da compra, né? Do imobilizado. Então, a minha empresa é uma empresa de transporte, compra muito caminhão e tal. Aí eu posso pegar, então, o crédito na compra do veículo, vai fazer nesse cálculo, ou seja, vai ser só durante só 2 anos, é isso mesmo que eu entendi? Não, 4 anos. 48 meses. 48 meses. Entendi. Tudo é 48 meses. Eu comprei um veículo usado, que ele estava lá já utilizado se há por 2 anos. Eu compro. Com quantos anos eu vou poder apropriar? 4 anos. Mas ele já foi apropriado 2 anos. Não posso fazer a apropriação do restante em 2 anos? 4 anos. Entendi. 48 meses.
Sempre 48 meses. Adquirir um imobilizado, apropria em 48 meses. Tá, entendi. Ficou claro, Rosalba? Ficou, eu entendi. Aí eu tenho que fazer o SEAP para poder ir lançando para ver o controle, né? Mês a mês, você vai ver o percentual que você vai lançar e ver a proporcionalidade daquele mês. Mês a mês. Mês a mês. Tá bom. Todo mês. Obrigada. A gente vai ver isso aqui agora, assim, muito... É interessante que você consegue entender isso que vai acontecer, tá? Então, eu comprei uma mercadoria para revenda por 70 mil, mais IPI de 7 mil, sendo o fornecedor localizado em Santa Catarina. O produto importado pelo fornecedor. Bom, para revenda não tem default. Então, base de cálculo vai ser 70 mil. Não vai entrar o IPI, porque o IPI só entra quando for para consumo. Bom, então a base de cálculo eu já fechei. Qual é a alíquota? A alíquota de Santa Catarina para Santa Catarina, apesar do produto ser importado, mas a operação ela é interna. Isso aqui pega os alunos todos. Isso aqui não sobra um em pé. Os alunos, tudo quando vê que o produto é importado, mete 4%. Erra feliz. Já viu errar feliz? É aqui. Erra numa felicidade, achando que, pô, já sabe. Agora eu aprendi, o produto é importado. O produto é importado, mas só incide a alíquota de 4% nas operações interestaduais. Olha, esse indivíduo ele está localizado em Santa Catarina e adquiriu esse produto em Santa Catarina. Então, a alíquota é interna. A alíquota interna de Santa Catarina, salvo o melhor juízo, ele não tem FEP e é 17. Vamos confirmar? Aqui está o gabarito. Está aí, ó, 17, 70 mil, 11.900. É o cálculo. Aqui é matemática, né, pessoal? O importante é acertar esses dois. Acertou esses dois, isso aqui é consequência, né? Vamos para a terceira opção. Compra de uma máquina para integrar o seu ativo imobilizado no valor de R$120 mil adquirido na cidade de Santa Catarina. Operação interna, então não tem que calcular de FAO. Fui bonzinho aqui. Não botei para calcular de FAO. Base de cálculo, 120 mil. Valor do crédito, né? Valor do crédito. Então, tá aqui, ó. 17, 120 mil. Valor do crédito, 20.400. Mas tem aqui a proporcionalidade. Deixa eu ver onde é que eu acho a proporcionalidade. Se eu fiz aqui. Não. Não fiz a proporcionalidade. Mas a gente vai calcular a proporcionalidade já, tá, pessoal? Porque eu vou ver o total de vendas dele, tá? O valor do crédito tá aqui, ó. O valor do crédito é 20.400. Evidentemente, vou até pegar a máquina aqui, ó, para a gente fazer, ó. 20.400 é o valor do crédito. É esse cara aqui, ó. É a terceira aqui, ó. Valor do crédito, 20.400. 20.400 divididos por 48, ele tem direito a se creditar todo mês em R$425, se tudo que ele vender for tributado. Se não, tem que ver a proporcionalidade. Então, eu vou deixar esse 425 aqui do lado, tá? Deixa ele aqui do lado. Tá bem aqui no cantinho da tela aí. Vamos lá para cima. Agora vai começar as vendas. Tá vendo aqui, ó? A gente fez o terceiro aqui, ó. Agora vamos começar as vendas. Primeira venda. Venda de mercadoria, sendo o valor inicial de 9.300 antes da inclusão do ICMS para contribuinte localizado no Pará, que destinará a mercadoria para revenda. Pessoal, 9.300 não tem o ICMS ainda, então eu tenho que fazer o gross up aqui. Ok? Eu tenho que incluir o ICMS de uma operação que vai ser Santa Catarina, Pará. Santa Catarina para Pará é rico para pobre. O produto é importado? Não fala nada. Então, o produto não é importado. Que para ser importado, eu teria que dizer. Então, do rico para pobre, 7%. Então, eu vou fazer o cálculo aqui. Ó. 7%
para incluir o 7% no 9.300, vai ser 9.300 dividido por 1 menos 0,07. Então, vai ser 9.300 divididos para achar... Eu estou querendo achar a base de cálculo, tá, pessoal? Por 1 menos 0,07 vai ser 0,93. Vocês já viram que não é por acaso. R$10.000 é a base de cálculo com uma alíquota de 7%. Ok, pessoal? Operação 4, uma operação de venda com base de cálculo em 10.000, alíquota de 7%. Então, vamos lá? Aqui, ó. Operação 4, 7%, base de cálculo 10.000, 7 sobre 10.000, R$700. Viu como é que a gente acerta facinho? Quinta operação, venda de produto alfa de 50.000 mais IPI de 5 para contribuinte localizado no Rio de Janeiro que destinará a mercadoria para revenda, sendo que na sua composição monetária tem 35% de produtos importados. Base de cálculo, pessoal. Se é para revenda, a base de cálculo não integra o IPI. 50.000 a base de cálculo. Olha, é uma operação interestadual, só que ele está dizendo aqui que ele tem na sua composição monetária 35% de produtos importados, o que não é suficiente para aplicar a alíquota de 4%. Teria que ser mais de 40% na sua composição. Então, aqui não pode se aplicar a alíquota de 4%. Iremos aplicar Santa Catarina para o Rio de Janeiro, rico para rico, 12%. Base de cálculo 50.000 a 12%. Vamos lá para a linha 5. Está aqui, ó. Base de cálculo 12%. Desculpa, alíquota 12%. Base de cálculo 50. 12 vezes 50, R$6.000. Ok? Última venda. No mês de janeiro, né? Eu estou falando aqui do mês de janeiro. Janeiro de 2017. Venda de mercadorias no valor de 40.000 para a Prefeitura de Macaé, sujeita à imunidade constitucional, sendo produto 100% importado. Pessoal, se é imune, não interessa se é importado, se é nacional, se é verde, amarelo, preto, branco, azul, não importa. A venda de 40.000 não será tributada. Aí, quando eu pactuo que quando não tiver ICMS, ou seja, onde não há tributação, não terá alíquota, não terá base de cálculo e não terá ICMS. Logo, o campo deve ser preenchido com 0. Esse é meu pacto com eles, entendeu? Então, na linha 6, lá embaixo, vai estar tudo zerado. Está aí, ó, tudo zerado, porque trata-se de uma imunidade constitucional. Pessoal, o 4, o 5 e o 6 são as vendas, né? A venda do 6 está zerada lá, mas é R$40.000. Então, vamos ver aqui, ó. 10.000 com mais 50.000, 60. Com mais 40, 100.000 de vendas. De 100.000 de vendas, 60.000 foi tributado. Já estou calculando a proporcionalidade, pessoal. Total das minhas vendas, R$100.000. Todo mundo entendeu que é R$100.000 as minhas vendas? Aqui, ó. É a venda 4, que deu R$10.000, porque é antes do ICMS, está aqui na calculadora. Depois a venda 5, 50.000, 10 por 50 dá 60. E a venda 6, 40. 60 com mais 40, 100.000. Total das minhas vendas, 100.000. Do total das minhas vendas, 40.000 foi imune. E não se enquadra naquelas condições de venda de papel, não se enquadra naquelas condições de exportação. Logo, o meu índice de apropriação do imobilizado nesse mês será de 60%. Então, está aqui, ó. O 425, eu só vou poder apropriar 0,6. 255. Lá na minha apuração do mês, que está aqui, ó, apuração de janeiro, tem que ter aqui, ó, um crédito aqui de 255.
O lado de cá é crédito e o lado de cá é débito. Aqui tinha que ter um... Não apareceu aqui um tracinho, tá, pessoal? Então, aqui são os débitos e lado de lá são os créditos. Então, olha aqui, ó, eu vou ter um crédito aqui nesse mês de apuração de R$ 255. O que mais? Eu vou ter aqui 2 créditos, um de 4.800, um de 11.900. O que é isso? É a operação 1, que me dá crédito, e a operação 2, que me dá crédito. Está aqui, ó. Um crédito de 4.800 na operação 1 e um crédito de 11.900 na operação 2. E mais um crédito de 255 na operação 3, que é do imobilizado. Vocês viram aí? Eu só vou poder me apropriar de 255. A diferença é lixo. Então, está aqui os créditos, ó. 4.800, 11.900 e 255. Já no lado do débito, eu tenho aqui 2 operações tributadas, a 4 e a 5. 700 e 6.000. 6.700 no total. Então, está aqui, ó. 700 e 6.000. Somando o total de débito, somando o total de crédito, o meu saldo de crédito é maior. Então, o crédito de 10.255 vai passar para o mês seguinte. Aí, observe que na apuração do mês seguinte, eu já abro com 10.255. Está vendo aqui? Esse 10.255, que é a resposta de saldo de janeiro, abre fevereiro como crédito. Eu tive mais crédito do que débito. Então, o crédito passou para o mês seguinte. Dúvidas aqui, pessoal? Dúvidas nessa apuração? Não. Tranquilo. Vamos para as operações de fevereiro. Compra de matéria-prima, não, compra de mercadoria para revenda, valor de 20.000 mais IPI de 2.000, seu fornecedor localizado em Santa Catarina. Se é localizado em Santa Catarina, primeiro, é para revenda, não, o IPI não vai integrar a base de cálculo. Então, a base de cálculo, 20.000. Se é comprando de Santa Catarina, alíquota interna, 17%. Então, vai ser base de cálculo 20.000, alíquota de 17%. Então, está aqui, ó. Fevereiro, 17, 20.000, dá 3.400. 3.400 a débito. Ou seja, isso aqui é um saldo devedor, é um débito. Então, vamos botar aqui, ó. Qual o valor que deu? 3.400. Venda a débito. Então, tá aqui, ó. Não tá. Cadê? Não, é compra, né? É credor, pessoal. Desculpa, tá? Isso aqui é uma compra. Compra de mercadorias. É crédito. Desculpa, tá? O valor tá certo, mas a utilização dessa é a crédito. Então, tá aqui, ó. 10.255 é o crédito que veio do mês anterior. 3.400 é o crédito deste mês. Tá faltando aqui, ó, 425, que provavelmente é o crédito do imobilizado, mas temos que ver a proporcionalidade. Vamos ver aqui, ó. 2 operações a mais, ó. Venda de mercadoria no valor de 40.000, mais IPI de 4.000 para contribuinte localizado em Brasília, que consumirá a mercadoria. Opa! Se vai consumir a mercadoria, a base de cálculo é 40.400. Como é contribuinte, quem é o responsável pelo recolhimento? É o destinatário. Eu vou ter que fazer alguma coisa? Não, não tenho que fazer nada. Esse problema é dele lá quando ele receber a mercadoria. Logo, eu só tenho que fazer a base de cálculo correta. Santa Catarina para Brasília, alíquota de 7%. E a base de cálculo, 44.000. Esse produto terá DIFAL. Mas quem vai fazer o recolhimento do DIFAL é o destinatário brasiliense. Então, vamos lá.
Operação 2, ó, 7%, a alíquota, base de cálculo 44 mil, a débito, ou seja, vai ter um saldo a débito de 3.080. Então, vamos lá para a apuração. Está aqui, ó, 3.080 a débito. Está errado esse valor aqui, hein? Esse valor não é 10.255, não, hein? Ninguém me corrigiu, hein? Não é mesmo, não é possível. Não, pior que é. Que é 11, 12 com 5. Pior que é. Tá certo, sim. Aqui é 6.700. Aqui vai ser 11.900 mais 4.800 mais 255 menos 6.700. Tá certo, sim. 10.255. Tá certo, sim. Eu que estranhei, mas ali é 11.900 bate, tá? Por último, último lançamento, nós temos aqui, ó, venda de mercadoria importada no valor de 50 mil, mais IPI de 5 mil, para contribuinte localizado no Acre, que destinará a mercadoria para revenda. Se é para revenda, o IPI não integra a base de cálculo. Então, base de cálculo, 50 mil. Como eu estou mandando para o Acre, mas se trata de um produto importado, a alíquota é de 4%. Então, tá aqui, ó. 4%, 50 mil, R$2.000 a débito. Então, tá aqui, ó, R$2.000 a débito. Logo, vamos ver a proporcionalidade. Eu tive 2 vendas nesse mês. Tá aqui, ó. No mês de fevereiro, eu tive a venda 2 e a venda 3. Total de 90 mil, e os 90 mil foram tributados. Por isso, eu vou poder apropriar os 425 esse mês. Por isso que do imobilizado, no primeiro mês eu só apropriei 255, que refere-se a 60%, e já nesse mês eu apropriei 425, que refere-se a 100%. Então, somando os débitos, somando os créditos, ainda vou ter um crédito de 9 mil para o mês subsequente. Dúvidas aí, galera? Beleza, pessoal? Tranquilo. Então, eu vou encerrar a aula de hoje agora.